canal Hospitais Matam. E nesse canal, como eu disse para vocês, vou contar histórias. Eu perdi um parente por infecção hospitalar. E porque deram remédios errados para ele, não tenho dúvidas disso. E infecção hospitalar é crime, tá? Você pode sim processar o hospital por isso, tá? É crime. E a gente vai falar um pouco disso aqui nesse canal, porque as pessoas não sabem, não têm informação, e o mundo da medicina é corporativo. Existe, todo mundo encobre as sujeiras dos hospitais e dos médicos. Eles mesmos encobrem uma sujeira do outro, até que um mate o parente do outro, né? É bem assim. Mas aqui a gente vai falar. Eu vou contar da experiência ruim que eu tive, horrível, tanto é que meu pai morreu nesse hospital, tá? É o Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro, tá? Nunca vou me esquecer desse hospital. Foi o pior hospital em que eu estive, eu não digo que o meu pior inimigo. Ele teve vários problemas. Remédio contraindicado foi dado para o meu pai, né? Para o meu parente. Ele entrou lá para fazer uma biópsia e teve 7 bactérias. Acabou não fazendo o tratamento da doença de base que ele tinha, tá? Ele foi impedido porque ele ficou lutando contra bactérias e já com um organismo muito fraco. E um hospital totalmente sem nenhum tipo de credibilidade com relação a protocolos de segurança, tá? Ele não tem, tanto que o meu parente pegou 7 bactérias, por mais fraco que o organismo dele estivesse e por mais imunossuprimido que ele fosse, 7 bactérias é muita coisa, tá? Uma UTI, um hospital, ele tem que dar segurança para o paciente. Isso é Código de Defesa do Consumidor e isso é lei, tá? Então, obviamente, se você tem um parente que morre de infecção hospitalar, o hospital é responsável. Se ele pegou bactérias lá dentro, o hospital é responsável, tá? Sem dúvida nenhuma. E existem jurisprudências que dão ganho de causa para o parente, tá? Eu tive perda 100%, meu pai morreu. Não tem como trazê-lo de volta. Fora outras coisas que o Hospital Oswaldo Cruz fez, entre elas falsidade ideológica no prontuário médico do meu parente. Colocaram mentiras lá, inclusive com relação a mim. Erraram meu nome, coisas assim. Então também é crime. Então assim, você vai ver no mundo da medicina muitos erros e erros grotescos, tá? E que existe um encobertamento de todo um grupo corporativo, que são os médicos e os hospitais. São empresas que ganham muito dinheiro em cima da gente. Os SUS também ganham, né? Os públicos ganham e os privados também ganham muito dinheiro, né? É muito caro você ficar numa UTI, tá? Então eles seguram você na UTI. Fizeram isso com meu pai, ficaram segurando meu pai na UTI. Meu pai não aguentou, morreu. Antes ele lutou bravamente, mesmo cansado, contra as 7 bactérias. Não aguentou e morreu com as bactérias. Por mais que eles tenham dado antibióticos de uma forma completamente sem qualquer tipo de planejamento e estrutura, detonaram o organismo dele e o rim dele antes, né? E foi tudo isso. Ele morreu por erro médico, negligência, não tenho dúvidas nenhuma, tá? Ele foi destruído por um hospital da medicina. O médico hospital, ele pode te destruir. E ele te destrói. Ao invés de você ser curado no hospital, muitas vezes você vai ser para ser destruído. E foi o que eu vi, né? Nesse hospital, Oswaldo Cruz da Vergueiro. Que eu não indico pro meu pior inimigo. Se você for lá, você vai pegar bactéria. Só de você pisar na calçada, você pega bactéria. Eu devo estar, inclusive, tá? Com certeza eu devo estar, não vou fazer exame, né? Então é muito duro e muito doloroso. Por isso eu criei esse canal. Tá? Não vai trazer meu pai de volta, mas vai me dar um alento, salvar outras pessoas. Que outras pessoas não vão nesse hospital e não percam os seus pais, seus entes queridos, né? Porque eu tô ouvindo a história de outras pessoas que foram nesse hospital e pegaram outras bactérias. Sem dúvida nenhuma tem, né? Porque os quartos, uma coisa, gente, que eu vou falar pra vocês. Quando vocês forem a um hospital, observem. Uma coisa que eu observei na UTI do Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro, porque eu fiquei lá muito tempo e dormi lá na UTI, o que eu acho que é um absurdo, tá? Por mais que eu tenha dormido, porque eu dormi na UTI com meu pai, porque eu tinha medo. Eu não confiava neles, nos médicos
do Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro. Eu nunca confiei neles e eu tinha medo de deixar meu pai lá com eles, tá? Por isso que eu dormia. Mas eu nunca achei correto uma pessoa dormir na UTI. Mas é muito inseguro você deixar seu parente na UTI. É muito inseguro porque eles dão remédios, dão drogas pro seu parente e eles vão destruir o seu parente, tá? Porque a UTI, ao mesmo tempo que ela salva, ela destrói o seu parente nunca sairá igual. Tanto é que meu parente saía destruído, detonado, cada vez que ele subia para a UTI voltava, tá? Porque a UTI, os médicos que tinham lá eram muito jovens e plantonistas. Tinha muita rotatividade de médico no Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro, na UTI, e plantonistas. Então, o que acontece? Uma coisa importante você observar, que é ruim. Quando a UTI tem uma rotatividade grande de médicos e muitos plantonistas, porque o plantonista ele não acompanha o paciente. É o diarista que acompanha, né? Então, o que acontece? O plantonista vai fazer besteira, porque ele não acompanha o paciente. E nessas ele vai dar remédio errado para ele. Por mais que tenha um prontuário, uma rotina, ele vai fazer besteira. E eu via isso nos médicos, quando eles vinham falar comigo do meu parente. Eu entendia que eles não sabiam o que o meu parente tinha e qual era a rotina do meu parente. Porque eles não liam a rotina. Eles não liam a rotina direito, não prestavam atenção. E não existia uma comunicação entre os médicos. Não no Oswaldo Cruz da Vergueiro. Eu sempre percebi isso. Não existia uma comunicação coesa entre eles, tá? Então eu percebia que tinha uma desconexão. Eles eram desconectados. Eles não tinham uma comunicação boa, tá? E na UTI era uma rotatividade grande de pessoas. Além de ter, né, esses médicos, plantonistas que saíam e voltavam, mandavam embora, depois vinham novos, muito novos, médicos muito novos, recém-formados. Tem um que não tem nem LinkedIn, você percebe? Eu fui pesquisar alguns médicos de lá, da UTI, não tem nem LinkedIn. E você percebe que eles não têm experiência de vida na medicina. Então eu tinha muito medo de deixar meu pai no Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro. E você via que no geral, não era só na UTI, eles eram muito novos. Eles não tinham experiência. Eles eram até ruins para tratar com um parente. Eles não sabiam falar com o parente. Eles não tinham uma comunicação clara com o familiar. A ponto de eu não entender direito o que eles estavam fazendo, tá, com meu parente. Isso deu muito conflito e o relacionamento era muito ruim entre eu e os médicos, tá, do hospital. Uma coisa muito ruim na UTI, que é importante você observar e você entender, essa UTI é ruim quando tem muita gente entrando e saindo da UTI, tá? E isso acontecia na UTI, nas duas UTIs, UTI 5 e 6, do Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro. Eles não tinham controle de pessoas. Entrava um monte de gente, saía um monte de gente e eles deixavam. Era normal. Eles tratavam a UTI como se fosse um quarto de internação, tá? Então era muita gente entrando e saindo e trazendo bactérias e fungos e vírus de fora. Já tinham, né, os fungos e os vírus normais da UTI, tá? E como tinha essa coisa de entre e sair de pessoas, né, que as pessoas vêm de outros lugares, pegam trem, metrô, andam a pé, e os próprios vírus que a gente traz no nosso corpo, a gente leva para UTI. Então, é claro, se uma pessoa está doente, ela vai pegar um dos nossos vírus. E eles permitiam isso, tá? Para vocês terem uma ideia da falta de protocolo, a falta de seguir protocolo na UTI, nas duas UTIs do Hospital Oswaldo Cruz da Vergueiro. Tinha um cartaz na entrada da porta da UTI Oswaldo Cruz da Vergueiro que estava escrito que não podia entrar gente. Mas as pessoas entravam, ninguém obedecia esse cartaz. Inclusive esse cartaz era do controle de infecção do hospital, que não era obedecido, tá? Uma vez eu fui falar sobre isso com uma médica diarista da UTI. Ela falou assim, eu falei, olha, mas é um absurdo esse entre e sair de pessoas aqui na UTI, tá? A porta fica aberta, a porta da UTI ficava aberta de madrugada. O que isso quer dizer? Entra a bactéria de fora.
A porta da UTI não pode ficar aberta, porque entra a bactéria de fora. A temperatura da UTI tem que ser diferente. Tem uma temperatura que a UTI tem que ter. E eu observava que não sei se tinha, tá? Então, outra coisa, não tinha quarto de isolamento na UTI do Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro. Isso é importante vocês verem, tá? Se não tiver quarto de isolamento, é importante, eu acho que você não deve deixar seu parente. Não tinha quarto de isolamento na UTI do Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, era tudo junto. A porta ficava aberta, eu tinha que ficar fechando. Então, uma bactéria vinha do outro e entrava lá no quarto. E eles, muitas vezes, não usavam avental. Eu tinha que corrigir. Muitas vezes eu vi profissionais com a máscara abaixada. Eu tinha que corrigir. Então, assim, são coisas que você vai percebendo no hospital. Não é bom. Não é bom, mas eu não conseguia tirar meu pai de lá. Isso foi me dando muito desespero, tá? O final foi trágico. É óbvio que eu não sabia que o hospital era assim. Se eu soubesse, eu jamais teria pisado lá, né? Hoje eu não pisaria, mas é tarde demais, né? Eu já perdi meu pai. Tô falando pra vocês que existem indícios que mostram que o hospital não é bom e que a UTI não é confiável. Esses são alguns indícios que eu observei no Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, tá? Dormi na UTI, médicos muito novos, não tinham nem LinkedIn, alguns não têm LinkedIn. Eu observava que na unidade da Vergueiro, eles mandavam os piores médicos. Eles tinham os melhores na Paulista, né? Porque o Oswaldo Cruz, ele é dividido, né? Paulista e Vergueiro. Na Paulista eles têm os estrelas. Na Vergueiro eles mandam os piores, tá? Você percebia que eles estavam aprendendo no seu parente, ensinando no seu parente. Isso é muito ruim e você já vai observando que é amador. Que são aprendizes, tá? Que estão atendendo você. Quem está atendendo você são aprendizes, não são pessoas formadas. Porque estão aprendendo do seu parente. Então eu vi coisas absurdas, eu vou contar pra vocês aqui o que eu vi. No Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, tá? Eu vou contar o que eu vi. E o final foi trágico. Eu não consegui tirar meu pai. Eu não consegui, né? Então, assim, existem indícios que mostram que o hospital é ruim. É ruim, então você tem que fugir. Se você conseguir tirar, tira, que não vai dar certo. Então, alguns desses indícios são esses. A UTI já é um lugar complicado. E se você vê esse tipo de comportamento, né? Esse sai de gente dormindo, médicos, rotatividade de médicos, plantonistas, muito jovens, tá? O coordenador da UTI, que eu tive, infelizmente, a oportunidade de conhecer, não tinha postura nenhuma, tá? Inclusive, eu tive vários conflitos com ele. E aí eu entendi por que a UTI dele era daquele jeito, sem gestão. Porque se você tem um líder ruim, você terá liderados ruins. Tá, então a UTI dele, as duas UTIs, fazia sentido que elas fossem daquele jeito, por ele ser daquele jeito que é. Altamente agressivo, uma pessoa assim bem inadequada, tá? Então, a gente vai contar, eu vou contar pra vocês, né, o submundo da medicina, dos médicos e dos hospitais. É isso, gente.